né? E tomar os nossos terrenos. Por isso eles nos prometem um céu que eles não vão. Eles dizem, vocês vão para o céu, mas eles ficam na nossa terra. Então eu vi uma mulher frustrada. E a pessoa que me enviou esse vídeo disse assim, eu quero um comentário do pastor. E eu estava pensando nessa aula hoje. Eu lhe mandei um texto que nós vamos ler aqui, que é o texto de 1 de Pedro. Só que lhe mandei na minha versão. Depois eu encontrei uma melhor versão agora, falando com o pastor Tony a respeito disso. Mas nós precisamos ter uma razão de crer. Domingo aqui no segundo culto eu falei o que farei de Jesus. Nós precisamos dar uma resposta a respeito da pessoa de Jesus. Precisamos também dar uma resposta a respeito da fé que nós temos. Por que você é pentecostal? Por que você crê no dízimo e na oferta? Por que você crê nos dons espirituais? Por que você crê na Santa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo? Por que você crê nas doutrinas da Bíblia? Se alguém requerer isso de você, você precisa dar uma resposta em altura. Pode passar, pastor Tony. Então hoje nós vamos estudar aqui nessa lição mais uma vez sobre a revelação de Deus, a inspiração divina, a autoridade da Bíblia e como achamos as doutrinas bíblicas. São as 4 lições que nós vamos estudar aqui. Nós já estudamos um pouquinho de forma rasa, né, sobre revelação e inspiração. O que nós pegamos mais foi as definições desses conceitos sobre revelação, sobre inspiração e também estudamos sobre iluminação, né? Que é a revelação é Deus que mostra, a inspiração é como Deus inspirou os homens a escrever a Bíblia, e quando falamos sobre iluminação é a luz que Deus dá ao estudarmos o texto bíblico, né? Por isso é um texto que alguém prega e você fala, uau, como é que eu nunca vi essa verdade dentro desse texto? E também vamos falar sobre que autoridade a Bíblia tem, né? Como disse aquela moçambicana, é um livro velho, é um livro antigo, mas ele acaba chegando na nossa vida com um certo grau de quê? De autoridade. Que autoridade a Bíblia tem sobre a minha vida? Que autoridade a Bíblia tem sobre a igreja? Entre a cultura da igreja e os princípios que estão na Bíblia, quem está sobre quem? Essa é a questão que também nós vamos aprender hoje. E também é como nós achamos as doutrinas bíblicas. Como é que nós podemos formular ou crer em um certo princípio doutrinário e bíblico. Passa, meu pastor. Deuteronômio 29, texto famoso, que diz assim: as coisas encobertas são para o Senhor, ou melhor, as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós, para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras dessa lei. Então, Moisés, ao escrever Deuteronômio, ele deixa para nós claro que existem 2 coisas muito importantes: o que foi revelado e o que foi encoberto ou ocultado por Deus. Por isso a Bíblia está dizendo, as coisas encobertas são para quem? Para Deus. Normalmente quando nós vemos pessoas a pregarem a palavra, eles querem buscar coisas quentes na Bíblia. E alguém falou que todas as vezes que num texto bíblico você ver coisa que só você que viu, há 99,9% de chance daquilo ser uma heresia. Porque para um livro que está há mais de 2000 anos sendo estudado, não pode existir nada que você foi o único que viu. Alguém entende? Faz sentido? Então todas as vezes que você ler as Sagradas Escrituras e dizer, não, Deus só me mostrou eu, Deus só me revelou eu, olha, é melhor ter cuidado, porque pode ser uma heresia ou um ensino distorcido. Charles Spurgeon dizia, prefiro ser o eco da verdade do que a voz da mentira. Em outras palavras, ele estava a dizer, prefiro repetir várias verdades que os outros já disseram do que inventar uma nova mentira. Então, não adianta nós como pregador usar o nosso orgulho. No começo do ministério eu sempre dizia, não, eu não gosto de Bíblia que tem comentário porque limita o pregador
pregador. Só que a Bíblia com comentário não limita o pregador, limita as heresias. Porque você vai aprender a pensar com baliza, está controlado. O teu pensamento não vai extrapolar dentro de um texto. Por isso a Bíblia está a dizer que as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós. Tem gente que ainda não entendeu as reveladas, mas está a se matar para ir buscar as encobertas. Ele ainda não entendeu o que está claro nas Escrituras, mas ele quer entender o que não está claro. Por isso, amado, busca o que já está claro, o que já está revelado, porque isso nos pertence. Se Deus encobriu alguma coisa nas Escrituras, é porque aquilo não nos pertence, não é para nós. Pode passar, pastor Tony. 1 de Pedro, capítulo de número 3, versículo 15, diz assim, até o verso 17: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Essa expressão, estar sempre pronto, estar sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da vossa fé ou da vossa esperança. Aqui Pedro está a dizer, está sempre prontos como apologetas para defender a vossa fé, para vocês se posicionarem em defesa da vossa fé. Então nós precisamos entender que a minha fé, o defensor da minha fé, sou eu mesmo. Amém? Quando alguém estiver a denegrir a tua fé, você tem que estar preparado. E como é que eu me preparo para dar resposta ou defender a minha fé? Ele está dizendo, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados. Quer dizer, você vai passar por um preparo. Isso é o que? É estudo bíblico, é leitura da palavra, é buscar informação bíblica para amanhã, quando alguém requerer, fazer questão sobre a tua fé, pedir razão da vossa fé, vocês sabem como se defender diante dessas questões. Amém? Fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós, em outras traduções está, naquilo que falam mal de vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofras por praticares o que é bom do que praticar o que é mal. Amado, quando a igreja anda na luz, quando a igreja está fazendo o que é certo, ainda que as pessoas criem em verdades, ainda que as pessoas inventem mentiras contra a igreja, amanhã todas essas mentiras por si só caem por terra. Por isso Pedro está a dizer assim para nós: fiquem envergonhados que difamam o vosso bom procedimento. Quando alguém quiser falar mal de vocês, não tem do que falar. E se falar, ele vai inventar inverdades ao nosso respeito, que depois todas essas inverdades caem por terra. Mas o cerne desse texto aqui é: nós devemos estar prontos para dar resposta a respeito da nossa esperança. Por que você acredita no paraíso? Por que você acredita que o Cristo que morreu há 2000 anos atrás, ele ressuscitou e vai voltar para vir buscar sua igreja? É isso que nós precisamos responder no mundo, a razão da nossa fé. Por isso Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé. Amém? Então a nossa fé tem que estar firmada. Qualquer um que pedir conta da tua fé, você tem palavras na língua para justificar. Por que é que você ora gritando? Por que é que você pula no culto? Por que é que você chora na igreja? Por que é que você não fica sem ler a Bíblia? Por que é que você tem que jejuar? Você tem que estar pronto para dar resposta ou razão à tua fé. Pode passar, pastor Tony. Mais uma vez, o que é revelação?
Revelação é o ato pelo qual Deus comunica aos seres humanos a verdade concernente a si próprio, sua natureza, suas obras, suas obras, vontades ou propósitos, bem como a revelação de tudo isso. Ou ainda revelar é remover o véu que oculta, a fim de podermos vê-lo. Ver quem? Deus. Então, quando falamos sobre a revelação, estamos a falar sobre o ato no qual Deus comunica aos seres humanos. Então, Deus se revelou a nós. Estamos a dizer que Deus se comunicou conosco. Deus se apresentou a nós. Porque se Deus nunca se apresentasse, ou se Deus não decidisse se apresentar a nós, nós jamais o conheceríamos. Então nós temos uma revelação de Deus, porque o próprio Deus decidiu que apresentar-se a nós. Pode passar, pastor Tony. Então, vamos lá. Segundo a Bíblia, Deus se revelou de duas maneiras. Primeiro, nós temos a revelação, que é considerada a revelação geral, e também temos a revelação especial. Quando falamos sobre a revelação geral, nós temos aqui como texto sugerido Salmo 19, que fala a respeito da criação, da natureza, que os céus e a terra são obras das mãos do Senhor, Deixa eu ler aqui. Salmos 19, verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Então, o salmista, ele olha para a natureza, ele diz que os céus proclamam, os céus pregam as obras de Deus, os céus proclamam as obras das mãos do Senhor, proclamam a glória do Senhor, e o firmamento anuncia, revela para nós que há um Deus que criou o universo. Então o salmista está dizendo: quando eu olho para o firmamento, quando eu olho para o céu, eu não consigo crer em teoria de Big Bang, eu não creio em explosão, mas eu consigo ver as mãos de um Criador agindo. Amado, você vai precisar de mais fé para acreditar nas teorias da ciência do que fé para acreditar na Bíblia. Porque a ciência, ela tem várias hipóteses. O que é uma hipótese? É uma suposição. O que quer dizer, se hoje eu conseguir provar cientificamente que o Big Bang é uma farsa, a minha hipótese derruba dele e fica minha. Mas, amado, passaram-se séculos, anos, a Bíblia continua dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra era vazia e sem forma. E o salmista ratifica dizendo que a natureza revela ou manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras da mão do Senhor. Então, revelação geral é conhecer Deus através da criação. Amado, nós os angolanos não temos muito essa cultura de apreciar a natureza. Amado, você vê os europeus, ele vê uma planta, ele para, que lindo, tira foto. Nós vemos planta, fazemos o quê? Damos bico. Verdade ou mentira? Eu lembro que eu estava estudando a sexta classe, e eu estudava tarde. Por volta das 15 horas, na nossa escola apareceu um morcego grande. Irmãos, todos os alunos que estavam em aula saíram e começaram a pegar pedra e apedrejar o morcego. Se fosse nos outros países, ligariam para os bombeiros para pegar aquele morcego, e avisa um grupo de biólogos para estudar o morcego. Talvez é um morcego que tem uma doença contaminada, é um morcego, talvez é uma espécie rara. Está entendendo? Então nós podemos conhecer Deus através da natureza. Saia para olhar a praia. Amado, aproveita a ver o pôr do sol ou o nascer do sol. Só aprecia cada pássaro. Para de ver bruxaria nos gatos e ver um Deus criador. Porque nós temos que aprender a olhar para a diversidade da natureza. Eu olho para aqui, é uma diversidade. Tem fulos, corinhos, mas
claros, mais alto, mais baixinho, uns com barriga, outros sem. Não é? Amado, tudo isso que é a diversidade da criação de Deus. E você não pode se sentir feio no universo, porque você faz parte da decoração de Deus. Alguém me entende e diz amém? Então tudo isso é a decoração de Deus, é o plano criador de Deus. Deus não nos criou em série, tipo, colocou numa forma e fez, não. Então a revelação geral, ou melhor, de forma geral, Deus deixou as suas impressões digitais, sua marca na natureza e na criação. Elas são obra de suas mãos. Muitos, ao olhar para a natureza, percebem que há um Deus criador de todas as coisas. Tudo que foi criado em si mesmo é uma revelação de Deus. Amado, a primeira vez que eu desci a leba, estava com medo, mas desci a leba toda glorificando a Deus. Falei, rapaz, só pode ser Deus. Porque o homem que foi lá na leba só meteu a estrada. Ele aproveitou as precipitações que Deus deixou. Mas, amado, você vê paredões de pedras. Amado, aquilo manifesta a glória de Deus. Então, Deus se revela a nós de forma geral, através da criação, através da natureza. Passa o aspecto da revelação. Primeiro, providência e história. Quanto à providência de Deus, dentro da revelação geral, nós vemos a disposição das coisas nesse mundo, sua manutenção, seu sustento, bem como o facto de tudo prossegue em plena atividade. Eu quero pensar aqui no ciclo da água. Já ouviram falar? O ciclo da água. A chuva cai, né? Molha a terra. Depois de molhar a terra, o que é que faz? Evapora. Aquele vapor que já molhou a terra sobe, aquela água que molhou a terra sobe em forma de vapor, volta para o céu, cria nuvens. Quando ficar pesado, sobrecarregado, descarrega em forma de chuva. Então, aqui nós vemos a providência de Deus. Deus criou as coisas e dentro do plano dele, ele fez com que essas coisas funcionassem sem a intervenção direta dele. É que quando se fala de revelação geral, estamos a falar sobre a providência de Deus. Deus hoje não precisa estar a fazer bué de boneco de barro. Ele já criou um mecanismo no homem que, se tiver intimidade sexual com uma mulher, então o que é que vai acontecer? Esse homem que ele criou com as suas mãos, ele já tem capacidade de quê? De prosseguir em atividade e procriação. Do mesmo jeito acontece com as plantas, do mesmo jeito acontece com o quê? Com os animais. Então nós vemos aqui a revelação da providência de Deus. Deus criou o universo e deixa ele funcionar, muitas vezes sem necessitar a intervenção dele. Por isso, para chover, você não precisa orar. Ele criou épocas e estações. Amém? Então é Deus no controle de tudo. Isso é a providência e o cuidado de Deus. Também vemos a revelação de Deus na história. A história, ou melhor, toda a história do mundo, se pudéssemos apenas vê-la, é uma revelação de Deus. Ele fala conosco através da história. É nós olhar no passado, como as coisas aconteceram, como as coisas fluíram no mundo. Você vai entender que Deus está transmitindo uma mensagem para nós. Deus fala conosco através da história. Por isso nós não podemos ignorar a história. Exemplo, pastor, a história do povo de Israel tem mensagem para nós? O que nós aprendemos com o povo no Egito, com o povo no deserto, com o povo na terra prometida, Deus fala? O que nós aprendemos com o povo nos dias de Jesus, Deus fala? Então Deus
Deus fala conosco através do quê? Da história. É só você olhar para as guerras que passaram no mundo, para as vitórias que passaram no mundo. É só você olhar para o que o nosso país sofreu de escravatura, de guerra civil, e hoje nós estamos em paz. Deus está dando uma mensagem para nós, que Ele é um Deus que tem uma aliança com a nossa nação. Ele é um Deus que tem uma aliança com essa geração. E Ele é um Deus que vai cuidar das nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Sendo que precisamos perceber que a revelação geral por si só não é suficiente. Então a revelação geral não nos revela todo o caráter e personalidade de Deus. Ela nos mostra que é um Criador. Porque, amado, não é possível que o mundo surgiu de uma explosão. Explosão não gera a organização que está no mundo. Os vales, os rios nos vales e as árvores nos montes. Amado, vamos fazer aqui um estudo. Vamos pegar aí uma bomba, bota no IDES, mas prepara já um elantra do lado. Bota no IDES do pastor uma bomba. Já comprou um elantra que fica do lado para substituir, né? Porque eu não tenho fé que vai virar um Hammer. E rebentamos uma bomba dentro do IDES. Vira Hammer, vira avião e iate. O que acontece com essa explosão? Então, se o mundo surgiu de uma explosão, não é possível que nós teríamos esse sistema tão organizado. Amado, se o Sol tivesse 0,5 graus mais perto da Terra, nós torraríamos. Então Deus na criação, imagino Deus criando o universo. Quando Ele cria o Sol e a Terra, eu imagino Deus colocando uma boa distância em média temperatura. Está muito perto. Puxa para cá, a Terra mais para cá. Não, está muito perto, vai queimar. Encosta mais a Terra. Não, aqui está bom. Amado, ninguém cozeu com o Sol. Por quê? Porque Deus colocou tudo na medida. Porque senão, amado, se o Sol chegar perto de qualquer planeta, ele derrete. Mas Deus na criação organizou tudo, preveu tudo. Eu imagino Ele tirando lápis, escrevendo, pegar régua e medir a fita métrica. Não, está muito perto. Não pode. As águas aqui está bom. No mar eu tenho que meter a quantidade de sal suficiente para os peixes não morrerem. Oxigênio, eu tenho que meter a quantidade de oxigênio suficiente para que, amado, Big Bang não faz isso. O homem veio do macaco, amado. Por que hoje não nascemos macacos e os nossos filhos evoluem para virar pessoa? Ser humano. Mas os meus filhos não nascem macaco. E quando a minha esposa fica grávida, eu nunca orei, oh Deus, por favor, que não nasça macaco, que nasça criança. Eu já sei que se eu sou ser humano, vai nascer outro ser humano, porque Deus deixou o sistema o quê? Prosseguir. Amém? Então, amado, você tem que ter mais fé para ser ateu do que crente. Por isso os ateus são mais crentes do que nós. Amém? Eles têm muita fé para acreditar nesse besterol da ciência. Mas a ciência hoje se encurva diante do Deus Todo-Poderoso. Amém? Então vamos lá, pastor. Pode passar. Segundo a Bíblia, Deus revelou de duas maneiras. Vamos lá. Segunda maneira, revelação especial. A revelação especial, ela tem o objetivo de revelar-nos o caráter de Deus, a natureza de Deus e especialmente o modo como o caráter de Deus e a natureza de Deus são revelados em sua graça salvadora. Então, quando falamos sobre a revelação especial, nós vamos conhecer o caráter desse Deus Criador. Por isso, nas próximas lições, nós vamos falar sobre os atributos de Deus. Vamos falar sobre quem é esse Deus que nós adoramos, que nós precisamos conhecê-lo. Porque às vezes oramos, falamos com um Deus que não pode ser o soberano. Porque se falássemos com Deus soberano, teríamos mais temor, mais reverência. Não é à toa que um judeu não fala o nome do Senhor em vão. Hoje todo mundo fala de Deus como se Deus fosse primo dele, sem temor, sem tremor, porque não conhecemos qual é
é o caráter de Deus, a natureza de Deus, e como o caráter e natureza de Deus são revelados a nós através da graça salvadora que é Jesus. Segundo Tito 2,11, que diz: porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo a salvação a todos os homens. Amém? Sendo que este é o fator sobre o qual estamos interessados. Como conhecer a Deus, ser amado por Ele e ser abençoado por Ele. Então, quando eu tenho um contato com a natureza, eu percebo que é um supremo ser que criou isso. Mas a revelação especial, ela vai me ensinar como eu posso ter um contato com esse ser o quê? Supremo. Vou dar um exemplo prático. A revelação geral é mais ou menos assim. Você chega no governo provincial e vê aquela pompa toda. Uau, que o governo de Benguela é muito organizado. Olha a estrutura que eles têm. Mas como é que eu tenho um contato com o governador? A revelação geral te mostra a pompa do governo, mas a revelação especial vai te ensinar como entrar dentro do governo para ter um contato com o governador. Do mesmo jeito aqui na Bíblia, a revelação especial, ela me detalha como ter um encontro com Deus que fez os céus, a terra e o mar. Que Paulo diz: nele nos movemos, nele existimos. Amém? Amém, irmãos? Então vamos lá. Somente a Bíblia nos fornece esse conhecimento especial de Deus. Ela é Deus revelando-se a si mesmo. Então, quando você lê a Bíblia é uma revelação do Deus que nós temos ouvido. Então, uma das melhores maneiras de se conhecer a Deus é através da sua palavra. Como é que eu conheço a Deus, pastor? A palavra dele. Porque nós queremos conhecer a Deus através de outras experiências, mas o meu conhecimento a respeito de Deus é através da sua palavra. Se eu não tiver relacionamento com a palavra, eu jamais conhecerei o Deus da palavra. Você pode ter muita força para orar. Se não conhecer o Deus da palavra, você ora tudo errado. Porque até para orar, você tem que conhecer o Deus da palavra. Até para jejuar, você tem que conhecer o Deus para quem você está o quê? Jejuando. Passa, pastor. A Bíblia nos relata que aprove a Deus revelar-se aos homens e às mulheres por meio do que chamamos teofania ou manifestação de Deus, ou as várias aparições de Deus. Quando falamos sobre teofania, é quando Deus toma corpo, é quando Deus se apresenta de forma que o homem perceba que, olha, Deus está aqui. Por isso na Bíblia você vai ver muitas qualidades humanas sendo atribuídas a Deus. Por exemplo, a mão de Deus. Pensa na mão de Deus. Como é que é a mão de Deus? Será que também tem 5 dedos? A Bíblia diz que Deus é espírito, eu não é? Então se ele é espírito, imagina a mão do espírito. Não tem 5 dedos tipo a nossa. As costas de Deus que Moisés viu em Êxodo 33, quando ele disse: Senhor, rogo-te que me mostres a tua glória. Como é que estavam as costas de Deus? Como é que Moisés viu as costas de Deus? Ele viu o meio, a ponta ou o fim das costas de Deus. Então Deus teve que aparecer de forma teofânica ou teofania para que Moisés percebesse que esse é quem? É Deus agora. Por isso na casa de Abraão, Deus aparece com 2 anjos e ele no meio. E o anjo come na casa de Abraão. Na casa de Manoá, o anjo também come. Então precisamos entender que teofania é a forma de Deus aparecer. Sadraque, Mesaque e Abednego estão na fornalha, e Nabucodonosor vê o 4º homem como filho dos deuses. Então é Deus lá no meio deles, Cristo, mas de forma teofânica. Amém? Então teofania é a forma como Deus se apresenta a nós. Ele pode se apresentar como um animal, pode, não que seja um animal. Pode se apresentar como o teu pastor. Amém? Pastor heresia, não. Por que Samuel confundiu a voz de Deus com a voz de Eli? Já
pensaram nisso? Você não acha que a voz de Deus seria mais aguda do que a de Eli? Você não acha que a voz de Deus seria mais estrondosa do que a de Eli? E Samuel, quando escuta, e ele erra 3 vezes na voz de Deus. Deus estava chamando Samuel usando a voz de quem? De Eli. Em outras palavras, Deus usa o teu pastor, o teu pai, usa o teu patrão para te repreender, para te alertar, para te redarguir. Em vez de você só ver o pastor, veja Deus falando com você. Porque nem sempre Ele vai te aparecer como Deus. Ele vai vir de forma teofânica para você não morrer. Porque Ele falou: Moisés, quem me vê, aqui em Êxodo 33, morre. Moisés disse: Senhor, dá o teu jeito, mas eu quero te ver. Eu quero ter certeza que você está conosco. Aí Deus falou: tá bom. Tapou a cara de Moisés, mão em espírito, passou na frente de Moisés. Quando Moisés espreita lá da pedra e vê assim as costas de Deus, que na verdade ele viu a glória de Deus de forma inexplicável. Amém? Pode passar, pastor. A outra forma que aprove Deus graciosamente revelasse foi por intermédio da fala direita. Então, aqui nós estamos a lidar com a imensidade e a profundidade de Deus, né? A Bíblia nos relata que a voz de Deus tem sido ouvida nesse mundo. Adão e Eva ouviram a voz de Deus no jardim do Éden. Deus pronunciou palavras. Deus falou a Abraão a fim de que ele saísse da sua terra e da sua parentela. Deus falou em Isaías no capítulo 6 e lhe deu uma missão. E em Gênesis 12:1 diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão. Então Deus também ele se apresenta a nós de forma audível. Mas eu quero lhe dizer hoje que nós estamos num mundo onde há muitas vozes, a forma mais ideal, mais eficaz de se ouvir Deus é através da sua palavra. Porque as vozes que nós ouvimos à noite, algumas vozes que falam nos montes, nem sempre são a voz do Deus Todo-Poderoso. Os demônios estão falando. Os espíritos da falsa profecia nos últimos dias estão o quê? Falando. Os espíritos do engano estão falando. E eles aparentam que são a voz de Deus, mas é tudo a voz do diabo. Então, Deus falou com Adão e Eva no jardim do Éden. Isso é uma forma de Deus se revelar. Deus apareceu para Abraão. Deus apareceu para Manoá. Mandou anjo para Maria. Então existem pessoas que de forma audível ouviram a voz de Deus. Alguém me perguntou: pastor, o que fazer para ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Não, eu quero ouvir a voz de Deus assim falando comigo. Leia a Bíblia em voz alta. Quando você quiser ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia em voz alta. Você vai ouvir a voz de Deus. Amém? Do que buscar vozes que estão a confundir a nossa fé, do que buscar vozes que estão a nos deixar atrapalhados. Pode passar, pastor Tony. Outra forma que aprove Deus graciosamente revelasse foi através de milagres, sinais e prodígios. Os milagres é uma forma de apresentação de Deus. A Bíblia diz que Jesus, em João 2:1, e Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia. Como é que Jesus se apresenta para toda a Galileia? Fazendo um milagre. Por que milagre? Para dizer: olha, o que eu estou fazendo só Deus pode fazer. Então logo eu sou Deus. Amém? Então Deus se apresenta a nós através de milagres. Quem já experimentou o milagre da parte de Deus? Eu vou orar para você experimentar milagres. Porque os milagres, muitos deles firmam a nossa fé. Muitos deles firmam a nossa convicção. Amado, eu queria que você procurasse o maior ateu do mundo para vir me convencer que Deus não existe. E eu vou lhe mostrar todas as coisas que aconteceram na minha vida. Eu vou dizer: se não é Deus, é quem que fez? Um cara feio desse casa com uma mulher bonita.
cara feio desse tem filhos saudáveis e bonitos. Um cara feio desse, Deus lhe usa. Amado, você acha que não tem Deus nesse negócio? Amado, você precisa entender que Deus faz milagres para se apresentar a nós, para dizer: oi, eu estou contigo, eu estou cuidando de você, eu te livrei daquele acidente, te livrei daquela morte, te livrei daquela bala perdida, para você entender que eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Então, amado, ninguém vai nos convencer que Deus não faz milagres. Eu estava vendo as fotos ontem da igreja, no dia que eu tomei posse aqui. E é interessante, querido, eu vi a foto. No culto tinha umas 10 ou 15 pessoas contando com Jazz e Joel, porque a esperança estava barriguda. Aí eu estava vendo as fotos lá no meu computador, estava vendo e passei para o meu telefone. E depois comecei a ver as fotos daqui, amado. Há um ano estamos lá na pecuária, sem esperança de um dia sobreviver. Nós estamos aqui com mais de 50 pessoas, quarta-feira sentado. Meu amigo tinha dito assim, aqui em Benguela, no meio da semana, ninguém vem no culto. Ninguém vem como se vocês estão aqui. Ainda hoje ele me falou mais isso. É aqui, no meio da semana ninguém vem. Mas vocês estão aqui, a igreja está lotada. Então me fala que Deus não faz milagre. Você já me viu na tua casa? Hã? Fui lá te buscar? É, pastor Tony, Noé constrói a arca, deixa a porta aberta, Jeová vai buscar as ovelhas e põe dentro da arca. Ele não faz milagre como? Alguém está comigo, diz amém? Então os milagres de Deus é uma forma de Deus fazer o quê? Apresentar-se. Fala para o irmão que está ao seu lado, não pede toda hora milagre. Porque se ele já se apresentou a você, fica calmo. Tem gente toda hora que provar Deus. Se o Senhor existe, faz isso, me aparece, mexa ainda o fogão, mexa a cortina. Ô irmão. Amém? Nos deparamos com esta maravilhosa forma de Deus agir, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento. Há milagres registrados no Velho Testamento, como por exemplo, os milagres operados por Moisés diante de Faraó. Maravilha! Amado, o Antigo Testamento, sobretudo nos primeiros livros, o Pentateuco, aquilo é um filme maravilhoso. Você vê Deus usando Moisés com poder diante de Faraó. Amado, e a abertura então do Mar Vermelho. O primeiro aquário real da história. Ah, irmãos, imagina as crianças a ver aquele peixe. Papá, olha tubarão. Papá, olha cachucho. Papá, olha, papá, olha. Amém. O povo estava tão estressado com o deserto, mas Deus disse assim: eu vou criar uma visão dela para lhes distrair. Eles vão atravessar o mar e vão começar ainda a ver os peixes, porque a madeira é terapêutico. Se você parar no aquário e ficar olhando para os peixes, você esquece por algum tempo as mazelas da vida. Então eles estavam a atravessar e olhar para os peixes. Por um tempo se distraíram que estavam vindo a escravatura, sabe? Então, amado, é Deus mostrando para eles que, olha, eu estou do vosso lado, eu estou convosco, em nome de Jesus, amém? Amado, o milagre de Elias, o profeta, que logo que ele começa a primeira profecia, não é você vai ter marido, é segundo a minha palavra, não chove em Israel. Tiago vai dizer que durante 3 anos e 6 meses não caiu chuva nem orvalho em Israel. Para voltar a chover, o mesmo Elias que parou a chuva é o mesmo que orou. E a Bíblia diz que Deus abriu o céu e derramou chuva. Então Deus está dizendo: olha, eu sou Deus da história, eu estou no controle da história também. Eliseu multiplicando azeite, farinha, ressuscitando morto. Os ossos dele depois de morto. Houve guerra no cemitério. Um cara, o soldado, lhe espeta uma espada lá no cemitério, cai na cova de Eliseu, toca nos ossos e ressuscita. Rapaz! Uau! Amado, Deus é maravilhoso. Sabe o que acontece? Ele fez aquele milagre porque se Eliseu morreu, ele só fez 13 milagres vivos. Como ele recebeu porção dobrada e o mestre Elias tinha feito 7 milagres e ele só tinha feito 13, faltava um, então não recebeu porção
porção dobrada. Deus está falando, Eliseu, mesmo morto, você tem porção dobrada. O cara caiu lá no buraco dele, só tinha os ossos do profeta, ressuscitou. E aí lá Eliseu disse, 14. Amém? Deus está no controle da história através dos seus milagres. Quem disse que abririam a igreja depois da confusão que foi causada na Operação Resgate? Os caras vêm nos humilhar, escrevem na igreja encerrada e nós também estamos a vir apagar. Isso é o que, irmão? Milagres. Amém? Então nós temos que aprender isso. E quando nos deleitamos no Novo Testamento e nos deparamos com vários milagres do nosso Senhor, me perdoa, Jesus com letra maiúscula, Jesus, e a principal função de tais milagres era a revelação de Deus, ou seja, Deus querendo revelar-se aos homens. Alguém pode ler Hebreus? Hebreus 2:4, por favor. Com voz mesmo de pregador onde você estiver. Hebreus 2:4, me ajuda a pregar aqui, a dar o estudo aqui. Está escrito assim: Deus também lhes foi por testemunha com sinais e maravilhas e com diversos milagres e dons do Espírito Santo, de acordo com a sua própria vontade. Deus também lhe foi por testemunhas. Com que, pastor Matias? Com sinais e maravilhas. Quer dizer, Deus está dizendo assim, olha, eu vou ser a testemunha que eu estou convosco. Os apóstolos iam, pregavam, e Deus está dizendo com sinais e maravilhas mais. E com diversos milagres. Nem alguns, é diversos. É paralítico que anda, é morto que ressuscita, é cego que vê. A mulher do fluxo de sangue é diverso, vai aí. E dons do Espírito Santo. De acordo com a sua própria vontade. Com a sua própria vontade. Então Deus não faz, obrigado, não opera milagres no nosso meio segundo o nosso querer, é a vontade dele. Por isso eu falo, quando você conhece a palavra de Deus, você ora segundo a vontade dele. E quando você ora segundo a vontade dele, a tua oração é eficaz. Porque toda oração fora da vontade não tem eficácia, não tem resultado. Quando é que as minhas orações viram respostas? Quando a minha oração e a vontade de Deus combinam. Tem que haver esse combino. E como é que eu faço isso, pastor? Eu tenho que conhecer a vontade de Deus através da sua palavra. Porque, amado, quem conhece a vontade de Deus nunca vai orar pedindo o marido da outra. Se você orar pedindo que o marido da outra seja teu, essa oração tem eficácia, tem resposta? Você que não casaste, está a orar para ter filho, tem resposta? Cara, não estudou, não tem bilhete, está a orar para conseguir emprego. Quem vai te empregar? Só na lavra. Só na lavra para ir capinar, que não precisa o quê? Amado, você pode ser cheio do fogo. As empresas não estão à procura de membro batizado que fala em língua. Estão à procura de quem tem diplomas certificados. Não é quem, olha, procura-se homem e mulher que fala em língua, ora só com IP, faz avião, para trabalhar nessa empresa como responsável. Tem isso? Ô meu irmão, se tem, eu vou ser o PCA lá. Amém? Então a nossa oração tem que ser com base na vontade dele. Porque Deus não ignora os seus princípios. E eu sempre disse aqui, quem quebra princípio vai ser quebrado pelos mesmos princípios. O mundo hoje tem princípio. Para você se dar bem no país, em Angola, pode ser do fogo, mas tem que ter bilhete, tem que ter formação. Você pode ser um ungido cara, mas quando quem vai te empregar vai pedir currículo. Olha, esse currículo é da terra. Ah, então é da terra, vai trabalhar no céu, meu irmão. Amém? Então tem que se cuidar em nome de Jesus. Não seja louco ao ponto de ignorar o que? Princípio. Dá orar para ter carro, tem carta? Dá orar para ir em Portugal, Argentina, tem bilhete, tem coisa, o passaporte? No mínimo vai de vassoura, eu não é de vassoura à noite.
leis naturais dizem que você tem que ter o quê? PI. Amém, né? Porque uns estão a pensar em fé, mas é o quê? Maluquice mesmo. Até loucura, é muito romântico. Passa, meu pastor. Já, né? A outra forma, eu quero aqui. A outra forma que Deus aprove graciosamente revelar-se a nós é através de visões e sonhos. Jó, alguém pode ler Jó, por favor? Jó 33. Jó 33, 14. Por enquanto eu leio aqui. Através dessas visões e sonhos, você vai ler, prepara aí. Através dessas visões e sonhos, Deus dizia às pessoas que fizessem certas coisas, ou lhes advertia sobre coisas que estavam para realizar. E o resultado é que eles compreendiam que Deus existe. Era Deus que lhes dava a visão ou sonho, ou a advertência ou a profecia, e tais revelações provavam a existência de Deus. Agora alguém pode ler Jó? Antes Deus fala uma e duas vezes. Fala aí, eu vou repetir aqui para gravar aí no vídeo. E aí, Mamilena? Antes Deus fala uma e duas vezes. Uma e duas vezes. Então está claro que Deus não só fala uma, mas ele fala uma e fala duas vezes. Porém, ninguém atenta para isso. Ninguém atenta para isso. Deus falou, ninguém ligou. E o que é que ele faz depois quando ninguém ouve a voz dele? Ele aparece de outra forma, irmã Milena. Versículo 15. Em sonho ou em visão de noite. Isso, para aí, não sai daí. Olha, o que é que a Bíblia está dizendo? Deus fala uma, duas vezes, ninguém escutou. Então ele muda a estratégia. Como ninguém ligou a minha voz, o pássaro cantou e o maluco lá falou e você não ouviu a voz de Deus do maluco. Então o que é que Deus faz? Vou lhe aparecer de outra forma, em sonho e em visões. Continua. Até o 16. Quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então abre os ouvidos dos homens e lhes sela a sua instrução. Isso. Então quando o homem acordado não entende, então Deus lhe aparece já quando ele está lá deitado, desfalecido, abre os ouvidos dele e sela a sua palavra ou a sua visão. Então Deus fala conosco também através do sonho. Mas agora que tem um perigo, porque é muito perigoso você pautar o teu relacionamento com Deus com base só nos sonhos. Porque o problema é que muitos viraram místicos é que querem interpretação para tudo quanto é sonho. Sonhou com 3 cães. Um preto estava à frente, o branco no meio, o castanho atrás. Pastor Isaac, significa o que isso? Eu não consigo dormir, não tenho paz, não consigo comer. E quero entender essa revelação. O cão preto é o quê? O cão castanho é o quê? E aí os mais sensacionalistas, preto estava onde? Na frente. Você está sendo guiado por Satanás. O branco estava onde? No meio. É Deus lutando para ficar na frente da tua vida. O castanho é uma metamorfose que você está sofrendo. Você era branco, ficaste castanho como cão no sonho e você está quase a ficar preto. Então tem que orar mais porque você vai ficar preto. Isso é muito perigoso quando tudo que você sonha, você quer interpretação. Sonhou que a tua vizinha é bruxa, de manhã confusão. Não, ora. Fala, Senhor, se é, cuida dela. Porque se eu sonhar mais com ela, o Senhor sabe o que eu vou fazer. Porque tem gente, eu estou aqui, sonhei que o irmão é bruxo, e aí boato na igreja, todo mundo é bruxo. Você tem que ter cuidado para o teu sonho não virar realidade. Porque existem sonhos que não passam de sonho. O cara jantou pirão com feijão e uma tábua de peixe seco. Quer sonhar com o seu? Você não sabe que pirão com feijão não é para jantar, é coisa pesada? Como é que você vai sonhar bem se janta pirão?
Vai sonhar mesmo que estão a te apertar, que estão a perder respiração. Não estão a te bruxar o fus lá. Os teus órgãos estão lá a trabalhar à noite. Toma um chazinho. Vai dormir cedo, toma banho. O cara não tomou banho. Suor é suor. Pitou funge. Cochulé, você quer sonhar com o céu como? Sai mesmo daqui. Vai dormir. Um cara nós fomos pregar e estávamos hospedados no mesmo hotel. Eu falei, pastor Isaac, dessa hora eu banhar, tá amarrado. Eu falei, paz, já sei do mar, aqui tem água quente fria. Você pregou antes de mim, você transpirou. Secaste porque eu preguei depois de você. Quer dizer, tudo aquilo que o suor te secou de novo no corpo. Você vai dormir assim. Depois vai começar a sonhar mal no hotel. Vai falar, poxa, é muita retaliação. Não é retaliação, irmão. Você está a entender, querido? Com isso eu quero dizer, amados, não fiquem a levar a peito tudo que é sonho. Agora, quando Deus falar conosco através de um sonho, olha o que Jó está a dizer. Deus primeiro falou de forma audível, ninguém percebeu. Porque, amado, quando Deus nos trazer uma mensagem em sonho, Ele vai confirmar a palavra que Ele nos trouxe em sonho. Ele vai usar a pessoa que não sonhou com você. Ele vai usar um programa de televisão que você não viu, só para ratificar aquilo que Ele te disse. Porque se o teu sonho é uma revelação, o próprio Deus vai cuidar de si mesmo. Amém? Então entenda que, amado, aprenda a ter paz. Tem uma moça me procura e diz, pastor, eu não tenho paz. Todo dia à noite, e sonho que tu a me levar. Eu já sonhei que tu a voar. Aí os intérpretes levaram o pastor. Não, eu gostei do sonho, por voar, fixe. Só que vocês tudo está ligado com a bruxaria, esse é o problema. Tudo está ligado com a bruxaria. Então, e Jesus que voou nas nuvens? Param de ver feitiço onde não tem feitiço. Amém, irmãos? Sonhou que está a voar. Se você é muito místico, faz uma coisa, dobra o joelho, ora, repreende e volta para a cama. Eu não vou dormir mais. Sonhei mesmo, a faca estava quase aqui, quase a me picar, acordei. Então Deus fala através de sonho conosco, mas o sonho que nós temos não é um padrão para Deus falar sempre. De vez em quando Ele fala. E Jó está a dizer, quando os homens não escutam a voz dele, Ele aparece em sonho para dizer o que eu quero falar para você é importante. Por isso a Bíblia está a dizer, Deus falou uma e falou mais outra vez, para dizer, como Ele não está me entendendo. Amado, quando Deus está te falando uma coisa, você pode fugir daqui da igreja. O pastor só está pregando sobre pecado. Se você está em pecado e vai para o inferno, foge para esse cultuar na Carisma. Lá o pastor amado também pecado. Vai lá na Assembleia de Deus também pecado. É Deus querendo te avisar de alguma coisa. Amém? Às vezes eu não gosto muito ir no congresso. Se eu vou pregar amanhã, assistir o que vai me anteceder, para não atrapalhar a minha mensagem. Porque quando você assiste o outro, você vai pregar depois dele. Muitas coisas Deus queria confirmar através de você, mas como você estava lá, você vai dizer, olha, não vou repetir isso porque já falaram, mas Deus quer repetir aquilo na igreja. Então aí quando eu sei que eu vou pregar amanhã, eu não vou no dia assistir o outro. Assisto muitos outros, mas naquele dia eu não vou, porque eu preciso me guardar. Porque se Deus quiser repetir naquela igreja o mesmo assunto, Ele vai usar minha boca para repetir. E já ouvi várias e várias vezes pastor de igreja dizer assim, o que o pastor pregou ontem, a igreja, quem estava aqui segunda, ouviu? Sim, na mesma linhagem, sim. Quem estava aqui ontem, a mesma linhagem. Então Deus está a tratar conosco sobre isso e sobre isso. Então quando Deus quer falar alguma coisa para a igreja, Ele vai falar uma, Ele vai falar duas. Agora se você não gosta de ouvir a mesma coisa, não vai ouvir. Mas vocês, quando esse Cada Silva, que já assistiram há muito tempo, se passar hoje, vão assistir de novo, ver de novo. Então aqui também tem que escutar de novo. Passa. Inspiração divina. Está lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 17. Somos informados pela Bíblia que Deus pode inspirar pessoas
inspirá-las para escrever a sua palavra, inspirá-la para que compreendam a sua palavra, inspirá-la para transmitir-lhes, é isso aí, uma mensagem dessa forma específica. Então, quando falamos sobre inspiração, é o cuidado de Deus para que o homem que recebeu a revelação consiga passar, entender ou escrever as verdades que Deus tem passado. A inspiração é o registro das revelações de Deus sobre a influência do Espírito Santo, que penetra até as profundezas de Deus. Paulo fala isso em 1 Coríntios 2, 10 até o 13. Divinamente, inspiração são os 66 livros da Bíblia. Já ouviram a palavra, o fulano quando cantou essa música estava inspirado? Esse escritor quando escreveu esse livro, esse poema, estava inspirado. Essa inspiração aqui não vamos colocar no mesmo pé de igualdade com a Bíblia. Quando estamos a falar de inspiração nas Sagradas Escrituras, estamos a falar do sopro do próprio Deus para o homem. Não é assim tipo, olha, um dia Davi acordou, escreveu um salmo aí. O Pedro disse assim, olha, não, hoje quero escrever uma carta inspiradora. Sentou, tomou banho, tomou um chazinho para ficar mais inspirado. Não é coisa programada. É o próprio Deus que chamou e diz, olha, escreve isso aqui rápido. João não se programou para escrever o Apocalipse. Então não é uma inspiração tipo dos escritores que nós temos hoje. Hoje eu estou escrevendo meu livro, eu coloquei no meu coração toda terça-feira, eu entro no meu gabinete 16 horas, saio 23 horas. Escrevendo meu livro. Isso não vai dizer inspiração, não. Eu estou a me programar, estou a pensar nos temas, estou a pensar no assunto, estou a pensar na relevância do assunto. Os escritores bíblicos não. Eles estão lá e Deus aparece e escreve isso, e ele escreve, ainda que não fazia sentido para ele, mas Deus estava a dizer o que você está a receber agora, João, o que fez, escreve, ainda que não faz sentido em Pátimos, mas envia nas 7 igrejas, porque o que você não está vendo, o que está acontecendo, escreve só e manda. Isso é inspiração da parte de Deus, amém? Os homens de Deus foram os receptores da revelação divina, homens santos que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Inspirado. Cortou aqui uma palavra, pastor. Passa na outra página. Inspirado realmente significa, vai? Cortou mesmo. Significa sopro. É isso aí que cortou. Esse inspirado é inspiração, que significa esse sopro de Deus para a nossa vida. É Deus tirando dentro dele a palavra dele, soprando para o homem. Isso é que é inspiração. Deus vai, soprou a palavra dele. Amém? Inspiração divina. Olha, a autoridade da Bíblia, é isso aí. Não podemos pensar que a Bíblia foi inspirada, revelada e outras partes não. Amados, a Bíblia é a palavra de Deus ou a Bíblia contém a palavra de Deus? É ou contém? E as partes que o diabo fala? E as partes que foi Pedro que falou? E as partes que Davi falou que era o Betseba atrás, é isso, é a palavra de Deus? Não, mas é Davi que disse, Deus não mandou, falou, trazer Betseba. É isso que vamos falar lá fora, que a Bíblia não é, a Bíblia contém. A Bíblia é a palavra de Deus. Apesar de Davi ter falado, o diabo ter falado, mas os homens que escreveram tudo o que está na Bíblia, até as palavras de Davi, eles tiveram de ser inspirados para não errar. Por isso a Bíblia pode ter erro de edição, mas não erro de conteúdo. Os editores, que foram os copistas da Bíblia, podem ter errado,
mas o conteúdo da Bíblia não se contradiz. Faz sentido? Todo o conteúdo da Bíblia não se contradiz. Então, a Bíblia não contém a palavra de Deus. Se você lê um livro evangélico, o livro evangélico contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus, porque quando você lê qualquer livro, você lê o pensamento do autor do livro. Mas quando você lê a Bíblia, você lê o pensamento de quem? De Deus ao nosso respeito. Por isso, para Ele se revelar a nós, Ele se revelou através da sua palavra. Amém? Então, toda a Bíblia, ela foi o quê? Inspirada por Deus. Toda a Bíblia, 66 livros, nós cremos que ela sim, completa, essa é a palavra de Deus. Essa toda aqui é a palavra de Deus. Amado, um pastor contou algo interessante. Ele estava no avião e viu um moço com um livro muito estreitinho assim, mas ele percebeu que faltava várias folhas. Ele perguntou: que livro é esse? Ele disse: a Bíblia. Eu disse: por que a tua Bíblia está tão assim, faltando um monte de folha? Ele disse: não, na nossa igreja, que todos os textos que não fazem sentido hoje, o nosso pastor manda arrancar. Oh, isso aqui faz sentido sábado, arranca. Todos, no final do culto, põe no lixo. E a Bíblia dele ficou assim: um dia só vai ficar capa. O outro homem começou a ler a Bíblia, ele começou a gostar dos ensinamentos da Bíblia. Ele fumava, bebia, era um adúltero, era um enganador. Começou a ler a Bíblia, mas quando começou a ler nas partes que a Bíblia confronta os adultérios dele, as fornicações dele, os roubos dele, ele deixou de ler a Bíblia. Ele disse: não, está me confrontar. Porque as pessoas só querem ler a Bíblia no salmo que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. 1000 cai ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Aleluia! Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! O meu Deus, segundo as suas riquezas, Filipenses 4:19, suprirá todas as nossas necessidades. Só que se nós voltar lá, Paulo vai dizer assim: Deus abençoe os irmãos que deram. Para ele falar que o meu Deus vai suprir a vossa necessidade, é porque no versículo 14, no versículo 12, alguns irmãos deram oferta, e Paulo está agradecendo e está dizendo: tudo que vocês me deram, o meu Deus vai suprir. Agora o cara não deu nada, mas está dizendo: vai suprir. Aleluia. Na Bíblia nós só queremos uma parte que nos cuida. Eu acho que Deus me trouxe aqui para te mostrar que aqui não nos cuida. Amém? Vamos ver essas partes aí. A autoridade da Bíblia deriva da sua origem divina. O selo dessa autoridade aparece em expressões como: assim diz o Senhor. Por que é que nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque dentro dela é o único livro que você vai encontrar várias vezes o próprio Deus usando o escritor dizendo assim: aí escreva, assim diz o Senhor. E quando não sou eu que falo, Paulo fala assim: eu, Paulo, digo, e não o Senhor. Mas a Bíblia só encontra assim diz o Senhor. Êxodo capítulo 5, versículo 1, Isaías 7:7. Veio a palavra do Senhor, Jeremias versículo 2. Está escrito, Marcos 1:2. Isso encerra a suprema das Escrituras com plena e total garantia de infalibilidade, que a Bíblia é a palavra de Deus. Então nós não temos nenhum outro fascículo que sobrepõe a palavra de Deus. Nem os fascículos do Cacu, que vão hoje aparecer. Não, amado, pode escrever fascículo, mas não tem livro que sobreponha o quê? A Bíblia. Na Igreja Católica Romana, a igreja está acima da Bíblia. Por isso é raro você ver um católico com Bíblia. Se ele tem, guarda mesmo, não pode abrir. Aqui é um livro santo, guarda bem. Meu pai tinha uma Bíblia que eu recebi, hoje está comigo aqui, católica africana. Ele mandou fazer uma caixa de madeira e meteu cadeado. Ele só ia abrir no Natal assim,
com muito cuidado, porque aquilo é a Arca da Aliança. Tirar a Bíblia no Natal, ele pega aquela Bíblia e ia com ele na igreja, no Natal, dando uma de fariseu. E chegava na igreja, nem entrava, ficava lá fora, porque a igreja ficava lá numa árvore a conversar com os amigos. E a missa terminava, então a voltar com as cadeiras. E aí, pai, o padre falou falou muita coisa. Aquilo estava tão cheio. Não, esse povo mesmo está indo buscar Deus. Vai buscar Deus. Buscar Deus é ficar lá fora e conversar com os amigos, bater papo, fazer business. Todo mundo tem que sentar para ouvir a palavra. Ainda que nós estiver sem culto para o domingo, mas todos têm que sentar aqui e ouvir. Amém? Amado, a Bíblia não é só para dizer tenho, é para guardá-la, é para ler. Fui numa casa aí com o pastor Tony e a mulher deixou a Bíblia aberta assim lá no canto. Para espantar demônio, como se os demônios quando vêm na tua casa, primeiro ainda vão ler a Bíblia. Ei, aqui tem fogo, ui. Mas demônio quando entra na tua casa, ele não vai ver onde está a Bíblia aberta, ele te procura você onde estás. Onde estás, Lázaro? Adão, onde estás? Eu quero Adão aqui. Amém? Então tem que ter muito cuidado. A Bíblia, alguém disse, a Bíblia fechada tem poder, a Bíblia aberta tem poder. Eu não creio. Eu creio que o poder da Bíblia está quando você decora e você vive. A Bíblia na prateleira não tem nenhum poder. A Bíblia em cima da cama aberta não tem nenhum poder. A Bíblia lá no tabuleiro do carro, à frente, para te livrar do acidente. Vai acidentar e vai, a Bíblia vai te dar na cara. A Bíblia tem poder quando ela está na tua boca, no teu coração. Por isso o salmista disse, a tua palavra eu escondi no meu coração. Não é na minha prateleira. Não deixei aberta em cima da minha cama, não. A tua palavra